Olá pessoal, hoje o Compartilhar está de volta e hoje nós vamos fazer um passeio no centro de São Paulo com o guia Laércio Cardoso. Ele vai contar várias histórias super bacanas pra gente e eu espero que vocês gostem. E nada melhor do que o Martinelli, né? O Martinelli tem poesia do Oswald de Andrade, faz parte do modernismo. E tem até um livro que lá em cima eu vou mostrar para vocês. Não é meu, infelizmente, é da biblioteca. É um livro sobre o Martinelli e tem coisas que a gente tem que provar, porque senão vocês nem acreditam em certas histórias. Pensar que esse prédio já foi do luxo ao lixo. Vocês acreditam que já existia uma favela aí? Que matavam as pessoas, jogavam no poço, que tiraram toneladas de lixo aí dentro, nesse prédio. E teve o primeiro cinema com poltronas de veludo, com lustres de cristal bacará, que o Duque de Windsor veio na inauguração do Cine Rosário, que ficava aqui na Rua São Bento, né? Então tudo isso nós vamos conferir lá em cima, né? Bom, primeiro vocês já deem uma olhada antes da gente subir, que esse prédio está num terreno inclinado, que esse prédio não tem andar térreo. Vocês vão olhar no elevador, ele não tem um andar térreo, ele tem um SB, um SJ e um LB, o botão. O que é isso? São Bento, SJ São João, que é por onde nós vamos entrar, e LB Líbero Badaró, não tem térreo. Terreno inclinado, ali no Vale do Anhangabaú, o primeiro rio a ser embutido aqui em São Paulo, né? E aí depois serão muitos, que é o rio Anhangabaú, que continua ali correndo, e de vez em quando, em janeiro, fevereiro, dá o ar da graça, né? Então, um solo ruim, e aí um sujeito resolve construir, um imigrante italiano, Giuseppe Martinelli, resolve construir o prédio mais alto da América do Sul, nesse terreno. O prédio mais alto a gente vai conhecer depois da parada estratégica do Sampaio Moreira, tinha 14 andares, aqui bem pertinho a gente vai ver lá de cima também. Então, uma história muito interessante a do Martinelli, né? Foi um primeiro prédio a ser um prédio misto, que ele tinha residências, escritórios, sede de partidos políticos também. Foi sede social do Palmeiras, da Portuguesa, da UDN. Hoje é sindicato dos bancários nesse piso que nós estamos, né? Então, um prédio com muitas histórias e vinha gente de longe para ver esse prédio, né? Foi assim um ícone. Nós não poderíamos começar por um prédio tão famoso como esse. Ele esteve por aqui, talvez esteja por aqui. Giuseppe Martinelli. Então, imigrante, ele era importador, tinha companhia de navegação e ele queria fazer um sonho, né? Ele queria construir o prédio mais alto da América do Sul. Então, o prédio mais alto a gente vai mostrar para vocês daqui a pouquinho, que era o Sampaio Moreira, né? 14 andares. Então, aqui está a questão da fundação, né? Começam as obras aqui no Martinelli, em 26. Só que, segundo uns, que eles contam aqui, o problema foi até com a quebra da Bolsa de Nova York em 29. Então, ele teve sérios problemas financeiros e teve que, inclusive, emprestar dinheiro com um banco italiano. Guarde essa informação que ela vai ser importante. Emprestou dinheiro com o banco italiano. E teve que demitir alguns funcionários. Então, alguns começaram a espalhar que o prédio iria cair, que não tinha fundação para isso. E tinha alguma base, porque o prédio tinha uma base para menos andares. E ele resolve, quando um sujeito constrói na Argentina, ele resolve fazer mais alto ainda. Então, a história começa a... Isso já foi resolvido, né? Oi? Isso já foi resolvido, né? Parece que sim, né? Não, nunca é demais. Então, aqui nós temos algumas fotos da obra. E ele era muito inteligente, o Martinelli, e ele vai, inclusive, tirar partido dessa fofoca toda aqui no Rio de Janeiro, inclusive por uma questão de... A Dani não está ouvindo, né? Ainda bem. Por uma questão de bairrismo, de ter o prédio mais alto que a capital federal, né? Que é o Distrito Federal. Então o prédio vai cair. Vai cair, não vai cair, vai cair, não vai cair. Então ele aproveitava e já vendia propaganda
nos tapumes aqui. E aqui em cima nós vamos ter o primeiro luminoso da história de São Paulo, no topo do prédio, que era o do sabonete Gessi. Depois foi a Coca-Cola, depois também foi a cerveja Caracu. De longe se avistava uma enorme garrafa lá em cima. Então aqui, foto da construção, cheio de propaganda já aqui. E olha aqui, mais propaganda aqui no prédio, olha só, os tapumes. Ele era importador também, vai aparecer aqui. Agora, olha aqui. Então, o Diário Nacional, o Diário da Noite de São Paulo, olha aqui. Problema de segurança do prédio Martinelli. Poderá ruir o prédio. Uma declaração gravíssima dos engenheiros que, confirmação, tem um astrólogo previu que ele poderia cair no dia 26 de maio de 2012. Astrólogo é ótimo. 26 de maio de 2012. Então, Esse cara já vai sentir nada. aí a Gazeta daqui de São Paulo, o Martinelli não cai. Uma explicação clara da situação em que se embasou o imponente prédio. O prédio Martinelli não cai, né? Porque isso aqui foi em 28, ainda antes daquela ortográfica, né? Então, em função disso, é que ele vai fazer onde nós estamos. Ele vai construir uma vila aqui em cima, que é o que nós estamos vendo, com 3 andares no molde de uma vila italiana, para provar que o prédio era seguro. Ele vem morar aqui em cima. Então nós temos, eu acredito aí, pedindo a ajuda dos arquitetos, do Alexandre, que está sempre participando de grandes projetos aí, projetos de alto luxo. Alexandre, tem algum tipo de cobertura dessas em São Paulo ainda hoje? Em 3 andares assim? 3 andares? Na cobertura? Está começando a copiar de novo a ideia. Ah, mas no momento ainda não tem, né? Uma cobertura assim, com todo esse espaço, como se fosse aqui um grande terreno, um grande quintal. Então, é em função disso daqui, a gente entender por que teve isso aqui em cima. Era para provar. Antes mesmo de estar aqui em cima, ele transfere o escritório dele. Ele tem um escritório ali no Hotel Esplanada, que a gente vai mostrar daqui a pouco, que é junto do Teatro Municipal, para controlar as obras. E ele transfere já uma parte para cá, antes de estar pronto essa parte aqui de cima, né? Para provar que o prédio era seguro. Eu vou morar lá em cima. Aqui a casa do comendador, né? Declara guerra à Itália, né, o eixo, Itália e Alemanha, e confisca os bens de empresas do eixo como indenização pelo afundamento de navios brasileiros. E lá vai o prédio do governo. Ele estava devendo para o banco, ele não era mais o dono do banco, do prédio. E aí ele vai ser vendido em leilão. E vai acontecer uma coisa que hoje é comuníssima, né? Condomínio. Até então não existia, as pessoas eram donas do prédio inteirinho. Então Sampaio Moreira era um português, que o Stockler das Neves falou, vamos fazer um prédio assim. E é por isso que a gente tem mais de 100 imóveis, prédios fechados. Tem gente que tem 14, 15 prédios, não apartamentos. Se fazia prédio para renda, ninguém fazia prédio para vender. Então, hoje, por exemplo, o prédio onde morreu e morou o Monteiro Lobato, até hoje é da filha do Caio Prado Júnior. Ele fazia prédio inteirinho, prédio para locação. Dono de tudo, ele vai ser vendido como é hoje. E aí, o que aconteceu? Nem todos foram tendo dinheiro, ele vai entrar numa decadência. O cinema de luxo vai virar um cinema vagabundo, o hotel de luxo vai virar um hotel de miração, e ele vai entrar numa decadência muito grande. O elevador para, tira as peças de um, e aquilo que a gente conhece é aquele efeito dominó, né? E ele vai chegar, o que é inacreditável, e por isso às vezes eu trago sempre que eu posso, né, como sempre livro da biblioteca, nós vamos ter aqui a imagem da decadência. Olha só, gente, o que chegou. Lixo acumulado, matava, jogava no poço. Então ele vai virar uma grande favela. Vocês acreditem só, né? Uma grande favela. Olha só, toneladas de lixo. E cada prefeito ia empurrando com a barriga. Até que o Olavo Setúbal, ele, que era o dono do Banco Itaú, o Banco Itaú tinha comprado um banco que existia aqui, que é o Banco da América, que era do Herbert Levy, um político. Então ele também tinha um interesse aqui.
E ele vai, então, aqui é uma igreja evangélica que funcionou aqui, uma oficina, uma escola técnica de mecânica aqui dentro, né? E aí, então, o Olavo Setúbal dá um ultimato e olha só aqui, parte luxuosa com roupa estendida, olha só, que decadência. E aí, então, o Olavo Setúbal, não, vamos resolver isso aqui. Aí, tira todo mundo, já que ele não tinha dinheiro para reformar, indeniza, tira, tem que vir polícia, tem que vir exército, e tira todo mundo em 75, ele fecha para a reforma e vai ser restaurado em 79, fica pronto todo. Então, o que nós vamos ter aqui é uma restauração de muitas coisas, mas olha a decadência que ele chegou, né? Então, acho que era mais ou menos isso. Pode ser dilatado, DOPS pede ao prefeito a interdição do Martinelli, então foi ficando uma situação. E aqui já o processo de restauro, aqui algumas tipologias, o que foi feito, né? E ele aqui, então, sendo reaberto, uma propaganda de jornal, ele sendo reaberto, aqui o prefeito Olavo Setúbal, que conseguiu fazer essa recuperação, né, do Martinelli. Então aqui nós temos a rua Líbero Badaró, que foi a rua Nova de São José. Cuidado, o tirador já engatilhou ali. E Líbero Badaró, porque o Líbero Badaró morava e aqui morreu nessa rua. Ali, Avenida São João, depois a gente vai ver ali o prédio do Correio, e o conjunto que está sendo como a nossa cidade, como os dizem os historiadores, a cidade que faz, desfaz, refaz. Então ali já temos uma outra imagem, né? Aqueles prédios que foram derrubados, inclusive aquele do Sindicato dos Comerciários, que tinha aquele grafite dos Gêmeos, foi todo abaixo, e ali está sendo feito a Praça das Artes, que vai envolver, inclusive já está lindíssimo, o Conservatório Dramático Musical de São Paulo. Então ali é um discípulo, né, segue os estilos da Lina Bobardi, o brutalismo. Então ali vai ser um anexo do Teatro Municipal para guardar cenário, para ensaios e tudo isso. Vai emendar com o Cine Marrocos, que também já agora faz parte da prefeitura, né? Então um trabalho muito bonito ali, a Praça das Artes. Esse que a gente está vendo ali sendo derrubado, né? Que é onde tinha os Gêmeos, ali o grafite dos Gêmeos. Foi mantida a fachada do Cine Cairo, só a fachada. E vai interligar ali, emendar, envolveu o Conservatório Dramático Musical. Avenida São João, Igreja Nossa Senhora do Rosário dos Homens Pretos, Ponto Chique, está completando 90 anos esse ano, saiu um livro sobre o Ponto Chique, né? E ali, a Zona Oeste. Ali é o Sampaio Moreira, que era o prédio mais alto até o Martinelli. Um que parece uma coroinha aqui embaixo, nessa mesma linha aqui. Tá? Mas a gente vai depois passar na frente dele. É o Sampaio Moreira, o Conde de Prates, do Palante, em 1957, que é o primeiro desses três aqui. Não. Sampaio é um que parece uma coroa. Tem uma coroa aqui que era para ser um café. Essa coroinha ali. Não, aquele... Ele não era, por exemplo, ele foi o mais alto, até a construção desse. Mas você vai ver um mais alto ainda, que é o edifício Quinto, com 8 andares na rua direita. É baixinho hoje, né? Na época teve que mexer nas legislações para ele poder ser construído. É pra gente enxergar a Paulista ali, aquela pintura toda colorida, Maxud, e é fácil de longe identificar a Avenida Paulista pela linha das antenas. O centro da cidade está a 750 metros acima do nível do mar, a Avenida Paulista 843. O ponto mais alto é aquele lá, o Pico do Jaraguá, mas o ponto urbano mais alto ali, a Avenida Paulista. E é por isso que ali estão as antenas das emissoras de TV, as FMs, antenas e estúdios. Porque é o ponto mais alto, mais altura do prédio e mais altura da antena. Para ter uma ideia, a antena da Globo, aquela que parece a Torre Eiffel, tem 80 metros de altura. Mas se nós olharmos para onde está aquela bandeira, no edifício Altino Arantes, que é o nome oficial, onde está aquela bandeira, esteve a primeira antena de TV da América Latina, a da TV Tupi, Canal 3. Foi instalada ali. O Brasil foi o 4º país do mundo a ter TV. E São Paulo foi a pioneira, antes da capital federal do Rio de Janeiro. 18 de setembro de 50,
20 de janeiro, aniversário do Rio, 20 de janeiro de 51. E a primeira antena ficava lá. Uma loucura como os caras conseguiram instalar uma antena ali. Até hoje, a gente chega no 32º andar, tem 2 lances de escada em caracol para chegar naquela parte onde estão aqueles refletores, ali perto daquela parte envidraçada. Eles ainda subiram com equipamento para colocar uma antena lá em cima, e ela tinha que ser refrigerada, todo o gerador, tudo aquilo refrigerado a água e puxar água para lá. Quem quiser saber melhor dessa história e com fotos, que eu vou falar nesse guia, deve inventar história para chuchu, né? Vocês podem conferir num livro chamado TV Tupi, uma linda história de amor, escrito pela Vida Alves, editado pela imprensa oficial do Estado. Então ela conta toda essa epopeia de se instalar uma antena de transmissão ali. Isso antes, em 1950, 18 de setembro entrou no ar a TV Tupi. Estamos vendo então a Catedral de São Paulo, né? Projeto do arquiteto Maximilian Help, professor da Escola Politécnica. Ele veio para dar aula na Politécnica, e aqui ele projetou a Catedral de São Paulo, a Igreja da Consolação, a Catedral de Santos. Na sequência, olhando um pouquinho mais para baixo, o majestoso prédio do Tribunal de Justiça, inspirado no Palácio de Roma, projeto do escritório Ramos de Azevedo. Ele não viu pronto, porque ele morre em 28. Olhando por cima do Palácio da Justiça, falando disso, um convite para vocês. Pode-se visitar aquele prédio todos os dias, de segunda a sexta-feira, depois das 12h30. A gente pode visitar e ir na Sala dos Passos Perdidos, que era onde é o Tribunal do Júri, que é onde acontece aquela conciliação que aparece no Fantástico, né? Lindíssimo aquele prédio, são 16 colunas pesando 15 toneladas cada uma, de um granito de Itu. Lindíssima, um granito rosa. Aquele do Tribunal de Justiça, que já foi o Tribunal do Júri e tal, era o Fórum Criminal, hoje ele é segunda instância, tanto civil quanto criminal. Na sequência a gente tem um prédio que parece assim meio um livro entreaberto. É um projeto do arquiteto Rui Otaki, e aquele forma tipo de um V ali, um encaixe. Ele envolve um castelinho, que é o castelinho do Conde de Sarzedas, que é onde está o Museu da Justiça. O prédio pertence à Fundação Carlos Chagas, está alugado para os desembargadores, os escritórios dos desembargadores. Aquele prédio que aparece ali em destaque, que tem uma antena diferente, aquele é o prédio do Sebrae na Rua Vergueiro. Um prédio também bem diferente, que é o pedacinho que a gente está vendo, único, né? Todo de mármore travertino romano, construído pelas indústrias reunidas Francisco Matarazzo. Então o edifício Altino Arantes, projeto do Plínio Arruda Botelho. Ele foi modificado para aparecer no Empire State, não é por acaso. 32 andares, 900 degraus. Um pedacinho que nós estamos vendo aqui, né, um calçadão, é a Rua São Bento, que liga 2 igrejas. Durante 300 anos São Paulo não saiu do que nós vamos conhecer, que é o chamado Centro Histórico, que era delimitado por 3 ordens religiosas: os beneditinos, os franciscanos e os carmelitas. Os carmelitas nós temos apenas a ordem terceira, que é aquela igreja do lado do Poupatempo. Onde está o prédio da Secretaria da Fazenda, que é onde está o Poupatempo, era a ordem primeira e o convento dos carmelitas. Aí o governo desapropria e eles vão, com o dinheiro, construir lá na Martiniano de Carvalho a Basílica do Carmo. Sobrou o prédio da Venerável Ordem Terceira do Carmo, lindíssima. Entrem lá, os altares barrocos, teto pintado pelo Frei Jesuíno do Monte Carmelo, vale uma visita, tá? Então ali, os carmelitas, os beneditinos estão lá desde 1647. Os carmelitas estavam naquele prédio que a gente está vendo ali, meio de tijolinho, meio amarelado, que se destaca aqui na direção do meu braço, Secretaria da Fazenda. Estamos vendo ali, olhando um pouquinho mais para baixo, o Parque Dom Pedro, a estação Parque Dom Pedro da linha vermelha. E ali o metrô, esse que aparece aqui, ó. Tá? Ali era o convento dos carmelitas. Um prédio lindíssimo que eu gostaria que vocês olhassem daqui, depois a gente vai ver de frente. Esse, onde tem essa antena aqui, é o do Banco São Paulo, não confundir com o Banco do Estado de São Paulo. Tem um Art Deco lindíssimo, esse é de por dentro e por fora.
botões dos elevadores foi da família, um banco da família Almeida Prado. E em 73 o governo compra o prédio, já foi Secretaria de Turismo, agora Secretaria de Lazer e Turismo, da Juventude, alguma coisa assim. Aquele todo arredondado, a gente vai passar pela frente dele. Ele é o edifício Triângulo, projeto do Oscar Niemeyer. Está na direita com José Bonifácio, com Quintino Bocaiúva. E ele vai tendo aqueles recursos, que é questão de legislação, né? Na proporção da rua, então eles foram recuando. Mas então, na medida Mirante do Vale, o Zarzur e Kogan, W Zarzur e tal, 170, o Itália 165 e o Banespa, o edifício Altino Arantes, 161. Mas ele é o que está na parte mais alta. Uma obra de engenharia também fabulosa, porque também é um terreno cheio de infiltração, e São Paulo é uma esponja. Se vocês olharem nos mapas, São Paulo, se não tivesse os rios aterrados, isso daqui seria São Paulo, que seria a Veneza brasileira, né? A 9 de julho é um rio, a 23 de maio é um rio, a Anhangabaú é um rio, né? Passa um rio por debaixo da Câmara Municipal, que é o Córrego Bexiga, a Avenida Sumaré e assim por diante. E ali também passa um córrego. Então, se vocês pesquisarem a construção desse prédio ou desse aqui do Martinelli, são obras maravilhosas de engenharia. A gente, né, nós leigos nos encantamos com a parte que aparece, mas a parte de fundação é maravilhosa, porque são terrenos difíceis de serem construídos, né? Bom, agora aqui nós temos aquele cilindro que a gente está vendo ali à frente, que é um projeto, né, da Lina Bobardi, que a ideia era o quê? A prefeita Luísa Erundina traz a prefeitura do Ibirapuera e instala no Pavilhão das Indústrias. Fica ali até 2004 e a ideia era que ali fosse um passo administrativo. Então seriam construídas mais coisas. E como ficou desse projeto, ficou apenas aquela caixa d'água, aquele cilindro ali, né? Por quê? O problema é o seguinte aqui no Brasil: não tem continuidade. É uma coisa muito pessoal. Vem o Maluf. Acho que o Maluf ia querer ficar aqui. Aí vem o Pita. Aí vem a Marta Suplicy, de jeito nenhum ficar aqui. Então leva a prefeitura para outro lugar. E o projeto ficou parado. Tanto que a ideia era, quando a prefeitura mudasse em janeiro de 2004, eu participei de uma reunião, no mesmo dia seria inaugurado o Museu da Cidade. Não acredite em Papai Noel, não acredite também em jornal. O que diz que vai ser, vai ser. Ficou 5 anos fechado esse espaço. De 2004 a 2009, inaugurou como o quê? Inaugurou como catavento, que é muito legal, mas era para ser o Museu da Cidade ali. Hoje vai ter em frente o antigo gasômetro, né? Ali vai ter do governo do estado o Museu da História da Cidade. Estão lá trabalhando, restaurando. Bom, Parque Dom Pedro, ali não temos mais a visão do São Vito, o famoso treme-treme, aquele grande espaço ali gramado, que foi derrubado, o edifício São Vito, né? Nessa direção aqui nós temos o Brás, lá no fundão assim, aqui na direção assim do meu braço. Bom, primeiro aqui embaixo tem um prédiozinho meio sozinho. Era o Banco das Nações. Ele aparecia sempre em destaque quando tinha enchentes no Parque Dom Pedro. Ele ficava sozinho, assim, aparecendo. Se fosse aquelas árvores assim. Um banco que já não existe mais. Também o que teve de banco que já não existe mais, né? Banco das Nações. Tá? Então, se nós olharmos ali na direção do Banco das Nações, seguindo em linha, vai ter um prédio avermelhado e lá no fundo parece um castelinho. Ali está junto da linha do trem. Ali foi a fábrica de massas do Matarazzo.